Tarcísio de Freitas está de volta. Depois de meses de silêncio estratégico, o ex-ministro da Infraestrutura e atual governador de São Paulo volta ao centro do debate político brasileiro, reacendendo uma chama que muitos acreditavam ter se apagado após a turbulenta reconfiguração da direita no país. O ano é 2025, e a corrida para as eleições presidenciais de 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais definidos, com Tarcísio despontando novamente como um dos protagonistas, símbolo de uma direita mais técnica, menos barulhenta, mas ainda profundamente conectada ao legado político de Jair Bolsonaro. Desde que assumiu o governo paulista, Tarcísio se manteve fiel ao seu estilo, discreto, técnico e avesso a grandes confrontos. Enquanto o cenário político nacional se fragmentava, com a direita dividida entre o bolsonarismo radical e uma ala mais pragmática, o governador de São Paulo escolheu o caminho da construção silenciosa. Investiu em infraestrutura, ampliou parcerias público-privadas, priorizou projetos de mobilidade e modernização logística e, acima de tudo, trabalhou para consolidar uma imagem de gestor eficiente, capaz de unir o discurso da direita com resultados concretos. Mas por trás da discrição, havia uma estratégia clara. Tarcísio sabia que o desgaste de Bolsonaro, envolvido em múltiplas investigações e com seu capital político cada vez mais reduzido, abriria um vácuo de liderança na direita. E esse espaço precisava ser ocupado por alguém com credibilidade, capacidade técnica e viabilidade eleitoral. 3 características que, no campo conservador, ele possuía como poucos. Assim, enquanto outros nomes se perdiam em polêmicas e discursos de ódio, Tarcísio consolidava sua base, especialmente entre empresários, militares moderados e setores religiosos que enxergavam nele a chance de continuidade do projeto liberal conservador, sem os excessos de outrora. A decisão de concorrer em 2026 não veio por impulso. Ela foi maturada, calculada e construída em um processo de articulação nacional que envolveu figuras centrais do Centrão, ex-ministros do governo Bolsonaro e até mesmo lideranças regionais que, cansadas da fragmentação da direita, começaram a ver em Tarcísio o nome capaz de reunificar o campo. Em reuniões discretas, o governador ouviu demandas, costurou apoios e garantiu o suporte de setores estratégicos, tanto no empresariado quanto na base política do Congresso. Os sinais dessa movimentação ficaram evidentes no segundo semestre de 2025. Tarcísio começou a aparecer mais em eventos públicos fora de São Paulo, retomou o tom político em discursos e passou a tecer críticas mais diretas ao governo federal. A pauta econômica, a segurança pública e o custo de vida voltaram a ser temas centrais em suas falas, evidenciando um reposicionamento claro. Ele não era mais apenas o governador de São Paulo, mas o líder de um projeto nacional. A volta de Tarcísio à cena eleitoral ocorre em um momento de incerteza. O país está dividido entre o cansaço político e o medo de uma nova polarização. De um lado, o governo tenta manter estabilidade econômica com políticas de controle de gastos e ampliação de programas sociais. Do outro, a oposição ainda busca um nome que una carisma e credibilidade. Nesse cenário, Tarcísio surge como uma figura capaz de dialogar com diferentes segmentos. Sua imagem de gestor técnico agrada o empresariado e os eleitores de centro, enquanto sua ligação com o bolsonarismo mantém o apoio da base conservadora mais fiel. No entanto, a relação com Bolsonaro é um capítulo à parte. Nos bastidores, fala-se que o ex-presidente está relutante em abrir mão do protagonismo político. Ainda há um setor do bolsonarismo que vê Tarcísio como técnico demais e pouco combativo, o que o afastaria da essência do movimento. Por outro lado, líderes mais pragmáticos entendem que o país mudou, e que a direita precisa se reinventar para continuar competitiva. Tarcísio, nesse contexto, representa essa nova versão, um conservador moderno, com discurso racional e postura institucional, mas que não rompe totalmente com o legado de 2018. O governador sabe que, para vencer em 2026, precisará equilibrar essa equação delicada. Terá de conquistar o eleitor bolsonarista sem ser refém de Bolsonaro, dialogar com o centro sem parecer moderado demais, e se mostrar firme diante da esquerda sem cair no radicalismo. É um desafio de proporções gigantescas, mas também uma oportunidade única. Afinal, nunca desde a redemocratização o eleitor brasileiro demonstrou tanto cansaço com os extremos e tanta disposição para buscar uma liderança mais técnica, mas com valores claros. A base da campanha de Tarcísio começa a se desenhar com 3 pilares centrais: economia liberal, segurança pública e eficiência do Estado. Em seus discursos recentes, ele tem reforçado a ideia de um Brasil que volta a funcionar, prometendo retomar obras de infraestrutura, incentivar o investimento privado e modernizar o setor público. Além disso, aposta em um discurso de meritocracia e responsabilidade fiscal, em contraposição àquilo que chama de populismo econômico. Internamente, Tarcísio também vem investindo em comunicação. Aprendeu com os erros da eleição anterior, quando sua imagem era ofuscada por figuras mais polêmicas, e agora busca construir uma identidade própria, menos dependente da máquina bolsonarista e mais centrada em sua trajetória pessoal. Sua história de engenheiro militar, servidor público e gestor de obras gigantescas no governo federal será novamente explorada como símbolo de competência e patriotismo. A estratégia eleitoral também envolve um reposicionamento no campo digital. A equipe de Tarcísio vem montando uma estrutura profissional de comunicação, com foco em redes sociais e na criação de conteúdo voltado à juventude, um público que ele ainda não domina completamente.
O objetivo é mostrar que é possível ser conservador sem ser radical, e liberal sem ser insensível. Um discurso que, se bem conduzido, pode conquistar parte do eleitorado atualmente órfão de representação política. Enquanto isso, seus adversários se movimentam. A esquerda tenta definir se Lula ou um sucessor natural disputará o pleito. O centro busca nomes como Simone Tebet e Eduardo Leite. E a extrema-direita, dividida entre Bolsonaro, Michele e figuras emergentes como Damares Alves, ainda não se reorganizou completamente. Nesse tabuleiro confuso, Tarcísio parece ser o único nome capaz de circular com desenvoltura entre diferentes campos, sem despertar rejeição imediata. Nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, comenta-se que Tarcísio já começou a mapear possíveis alianças regionais, especialmente no Nordeste e no Centro-Oeste, regiões estratégicas para qualquer candidatura presidencial. Sua aproximação com lideranças evangélicas e prefeitos conservadores vem sendo trabalhada de forma cuidadosa, sem imposições, mas com promessas de continuidade de políticas que dialoguem com a base moral e social da direita brasileira. A possível candidatura de Tarcísio representa mais do que uma disputa pelo poder. Ela simboliza a tentativa de reconstrução de um campo político que, após o auge bolsonarista, perdeu identidade e direção. Ele não promete revolução, nem ruptura, promete eficiência. E, num país cansado de promessas messiânicas e discursos vazios, a eficiência pode ser o novo sonho. A partir de 2026, o Brasil pode testemunhar uma eleição menos pautada pelo ódio e mais pela gestão. Tarcísio aposta nisso. Acredita que, ao mostrar resultados concretos em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, poderá provar que um modelo liberal conservador pode dar certo sem precisar destruir instituições. Sua equipe confia que o exemplo paulista será seu principal argumento. Estradas reformadas, privatizações bem-sucedidas, crescimento de investimentos e redução da burocracia. No fundo, a volta de Tarcísio é a volta de uma ideia. A de que é possível ser de direita sem ser autoritário, ser conservador sem ser extremista, e defender o Estado mínimo sem abandonar o social. Ele busca ocupar o espaço entre o barulho e a razão, entre o passado e o futuro. E, se conseguir equilibrar essas forças, pode se tornar o nome mais forte da nova direita brasileira. Em 2026, o país voltará às urnas diante de um dilema. Continuar entre os polos que se revezam há anos ou abrir caminho para uma nova geração de líderes. Tarcísio de Freitas quer ser esse novo caminho, a síntese entre o técnico e o político, o gestor e o estadista. Sua candidatura, se confirmada, promete ser um dos capítulos mais interessantes da história recente do Brasil, e seu sucesso ou fracasso dirá muito sobre que tipo de país os brasileiros realmente querem construir.